Dando continuidade à aula anterior, nós vamos ver agora sobre conversões. De acordo com o anexo 1 dos conceitos e definições, aqui nós temos conversão e nós temos também retorno. Conversão seria movimento em ângulo, à esquerda ou direita, de mudança original do veículo. O retorno seria movimento de inversão total do sentido original do veículo, da sua direção, da direção original do veículo. Então, só para a gente analisar, né, comparando aí conversão com retorno, a conversão seria movimento em ângulo, à esquerda ou direita. E o retorno seria a inversão total do sentido original do veículo. Então, de acordo com as definições, são diferentes, né? Convergir é uma coisa e retornar é outra. Então, nós vamos ver agora como é que a gente realiza as conversões e, posteriormente, como é que realiza o retorno. Só para adiantar, quando a gente fala sobre conversões, seria virar, né, movimento em ângulo à esquerda ou direita da mudança original do veículo. Nós vamos ter conversão à direita e vamos ter conversão à esquerda. Só para adiantar, é interessante que quando for conversão à direita ou à esquerda, nós temos que aproximar mais, né, mais do lado que a gente quer fazer a manobra, seja pela esquerda ou pela direita. É claro que sempre ocupando as mãos direcionais. Então, já adiantando, se eu quero fazer a conversão à direita, eu vou mais para a direita possível. Se eu quero fazer a conversão à esquerda, eu vou mais à esquerda da minha mão direcional possível. Para fazer a conversão à direita, então, antes de entrar à direita ou à esquerda, ou lote lindeiro, seria residências aí, por exemplo, o condutor deverá, quando for sair pelo lado direito, aproximar o máximo possível do bordo direito da pista e executar a manobra no menor espaço possível. Então, a gente observa que quando a gente quer fazer a conversão à direita, a gente vai sinalizar, observar retrovisores e vai aproximar o máximo possível do bordo direito. O bordo direito é o lado direito da via, entenda lá. Quero fazer a conversão à direita, eu vou aproximar o máximo possível do meu bordo direito e executar a manobra no menor espaço possível. Essa conversão à direita, ela é feita em qualquer tipo de via, mesmo sendo uma via urbana ou uma via rural, sendo dentro da cidade ou fora da cidade. Quando eu quiser fazer uma conversão à esquerda, aí já tem diferença, né? Quando você quer fazer uma conversão à esquerda, depende. Se for uma via com circulação nos dois sentidos, como a gente está observando aqui o desenho, vai ter veículos vindo e veículos indo, né, indo e vindo. Nós temos um fluxo oposto, caracterizado aqui pela cor da linha amarela. Nós vamos ter que aproximar o máximo possível do eixo da pista, que seria o meio da pista de rolamento. Se tiver essa linha divisória, melhor, né, porque ela vai estar dividindo o meio. Quando não tem, nós vamos usar a criatividade e imaginar ali uma linha, né, imaginária no meio da pista, porque a esquerda da gente aqui seria a contramão direcional. Então, aproximar o máximo possível do bordo direito, do eixo da pista e executar a manobra, né, pegando a sua mão direcional, que a gente vai fazer uma conversão como fosse em forma de L, né, para a gente pegar a nossa mão direcional aqui. Se for circulação no mesmo sentido, né, como a gente está vendo aqui, ó, fluxo em mesmo sentido, tanto faz, eu posso andar nessa faixa ou nessa faixa. Aí o condutor vai ter que deslocar totalmente para o bordo esquerdo. Esse aqui é o bordo direito, esse aqui é o bordo esquerdo. Então eu vou aproximar o máximo possível do meu bordo esquerdo e, é claro, pegar na minha mão direcional. No caso aqui, o condutor vai pegar a mão direcional dele aqui em cima. Então, quando for circulação em fluxos opostos, aproximar-se o eixo, que seria o meio da pista de rolamento, ou linha divisória, na cor amarela. Se for circulação em fluxos em mesmo sentido, eu vou aproximar o máximo possível do bordo esquerdo. Parágrafo único do artigo 38 do CTB.
Durante a mudança de direção, o condutor deve ceder passagem a pedestres, ciclistas e veículos que transitam em sentido contrário pela pista que vai sair. Perfeito. Quando você for fazer a mudança de direção, você tem que ceder passagem a pedestres, a ciclistas e a veículos que vêm em sentido contrário pela pista que vai sair. Então, quando for fazer a conversão, ele vai dar preferência a pedestres e também ciclistas e veículos que vêm em sentido contrário pela pista de rolamento que ele vai sair. É claro que respeitando as normas de preferência de passagem. Quem está acompanhando as aulas aí, aquela regrinha de preferência de passagem em local não sinalizado. Rodovia, rotatória, direita, essas regrinhas que a gente viu anteriormente. Só voltar aí os vídeos anteriores que vocês vão ter acesso à informação sobre as regras de preferência. É claro que vai ter que ceder passagem a pedestres, ciclistas, veículos em sentido contrário, respeitando, é claro, as regras de preferência de passagem. Aqui nós temos a infração relacionada: deixar de deslocar com antecedência o veículo mais à esquerda ou à direita dentro da respectiva mão direcional. Infração média, quer dizer, você não estar posicionado corretamente para você realizar a conversão à direita ou a conversão à esquerda em via de mão única ou via de mão dupla. Infração de trânsito de natureza média. Entrar ou sair de áreas lindeiras, lotes lindeiros, que seriam as residências, sem estar adequadamente posicionado para ingressar na via e sem as precauções de segurança. Então, fazer a manobra de qualquer jeito, não prestar, não preocupar-se com a questão da segurança, principalmente do pedestre. Infração média. Executar a operação de conversão à direita e esquerda em local proibido pela sinalização. Aqui a gente tem uma plaquinha, proibição aqui de realizar a conversão, e o condutor está realizando a mesma. Então, infração de trânsito de natureza grave. Agora a gente vai para retorno. Siga esse carrinho vermelhinho aqui que a gente vai conseguir compreender. Observe que o veículo vermelho, que vai aparecer aqui agora, ele vai fazer exatamente o retorno. Não, no caso, esse carrinho verdinho aqui. Então ele vai fazer o retorno. Observe que vai ser a inversão total do sentido original do veículo. A definição por si só ela já explica isso com bem clareza. Então, como é que eu vou realizar o retorno? Conversão a gente já viu em via urbana, conversão à direita, conversão à esquerda, nas duas situações já apresentadas. O retorno, quando se tratar de vias urbanas, for dentro da cidade, o retorno deverá ser feito em local determinado. Então, se mencionar em prova, vocês vão lembrar que o retorno na via urbana deverá ser feito em locais apropriados, locais adequados para essa finalidade. Então, tanto faz se eu vou fazer retorno, eu vou lembrar que eu vou procurar um local apropriado. Quais são os locais? Trevo, canteiro central, rotatórios, locais já determinados para essa finalidade. Caso não tenha, aí sim, caso não tenha o local adequado, o local determinado, eu vou procurar fazer em locais que ofereçam condições de segurança e fluidez. Caso eu veja que não tem um local apropriado, eu não posso fazer para que ofereça risco. Aqui a gente até teve um exemplo, um condutor, ele realizou um retorno na via e ele contornou um quarteirão, fez uma conversão à esquerda, depois fez outra conversão à esquerda, fez a conversão à esquerda, outra conversão à esquerda, outra conversão à esquerda, depois a conversão à direita. Ele contornou um quarteirão fazendo a manobra sem oferecer risco. Então, tem local apropriado? Faça. Não tem, aí a gente vai procurar fazer em locais que ofereçam condições de segurança e fluidez. Agora nós temos as vias providas de acostamento, a maioria delas as rodovias. Então, as vias providas de acostamento, a conversão à esquerda ou até mesmo o retorno deverá ser feito em locais apropriados. Mesma coisa, eu quero fazer a conversão, quero fazer retorno, eu tenho que procurar o retorno, na verdade, tem que procurar um local apropriado para realizar a manobra. Caso não tenha, aí sim poderá ser utilizado o acostamento. Então, tem um local apropriado? Faz o local apropriado. Não tem, na inexistência, não existindo, aí nós vamos fazer
nós vamos parar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança, como a gente tem vendo na ilustração. Aqui o condutor quer fazer uma conversão, ele para no acostamento, né, da direita, observa e depois ele cruza a pista de rolamento. Aqui a mesma coisa, para no acostamento da direita, depois para no acostamento da esquerda e depois ele realiza o retorno. Então, tanto faz a conversão ou à direita ou à esquerda, nas vias providas de acostamento, exemplo rodovias, a gente vai refazer a conversão em local apropriado, caso não tenha, utilizando o acostamento da direita. Infração relacionada: deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista com segurança, onde não houver local apropriado para essa finalidade. Infração grave. Executar a operação de retorno em local apropriado local proibido pela sinalização. Infração de trânsito de natureza gravíssima. Aqui a gente tem a placa, né, proibindo o retorno e o condutor realizando a mesma. Cometeria infração de trânsito de natureza gravíssima. Agora a gente vai para a classificação de vias, ou classificação das vias. Para que a gente compreenda isso com mais facilidade, vamos para os conceitos e definições novamente, que seria o dicionário aí do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, onde vai explicar para nós o que seria via. Via é superfície por onde transita veículos, pessoas, animais, compreendendo a pista de rolamento, a calçada e também o acostamento. Então, via, no caso, seria tudo, né, como a gente vai ver aqui agora. A via, ela abrange tudo. Ela abrange para a gente a pista de rolamento, ela abrange a calçada ou acostamento, então ela abrange praticamente tudo. Lembrando que pode circular veículos, pessoas e também animais. Daqui até aqui a gente vai ter a pista de rolamento, onde circula veículos. E aqui, para caráter complementar, nós temos aqui também as faixas de trânsito, né? O pessoal sempre costuma confundir essa linha que divide as faixas de trânsito com faixa. Na verdade, ela é chamada de linha, né? Ela seria a marca longitudinal, no caso dessa aqui, a simples seccionada amarela. Ela vai só dividir as faixas. Faixas seria o espaço, né, que tem para que os veículos circulem com segurança. Os espaços da pista de rolamento, né, as separações da pista de rolamento lá, que seria o espaço para a circulação dos veículos, podendo ou não ter essas linhas no meio delas, dá o nome de faixa de trânsito. Então, só para fim de conhecimento, nós vimos até a questão da faixa de trânsito aí. Então, pista seria tudo, onde é que tem a pista de rolamento. Uma via, na verdade, seria tudo, né? Seria a pista de rolamento, calçada e acostamento. Onde circula veículos, no caso os veículos circulam na pista de rolamento, quando não tem local adequado, dependendo do veículo. Pessoas vão circular em passeios ou calçados e animais vão circular na pista de rolamento também. Como é que seria a classificação dessas vias? As vias, elas vão ser classificadas em vias urbanas e vias rurais. As vias urbanas são as vias da cidade. As vias rurais seriam fora da cidade. Então, as vias urbanas, nós vamos até ver as subclassificações dela, e a via rural seria fora da cidade, que também elas têm a subclassificação. Então, se mencionar para vocês em prova, classificação geral, nós temos aí vias urbanas e vias rurais, de acordo com o artigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro. As vias urbanas, elas são trânsito rápido, que seria uma via que ela não tem, que ela, na verdade, ela tem acessos especiais com trânsito livre, né? Como é que seria esse acesso especial? A via de trânsito rápido, você vai entrar na via quase que na velocidade da mesma, né? Ele vai ter um acesso especial para você ingressar nela ou sair dela, e você vai entrar quase que na mesma velocidade que os veículos estejam circulando. Ela não tem interseção em nível, ela não tem um cruzamento de vias, né? Nada intercede a ela. Ela não tem acesso direto a lotes lindeiros, então você não tem como ter acesso diretamente a uma residência, a um posto de combustível, por exemplo. Sem travessia de pedestre em nível. Então, nela, né, não tem a travessia de pedestre em nível. Se o pedestre for atravessar ela, vai ser por cima, através de uma passarela, por exemplo, ou através até por uma passagem subterrânea por baixo, mas nela não tem
essa travessia. É uma via que também não tem semáforo, ela não é semaforizada, né? Então ela tem várias características diferenciadas. Então ela tem acessos especiais, como a gente está vendo aqui na ilustração. A forma de entrar e sair dela seria por uma faixa de aceleração ou desaceleração. No caso, entrar aceleração, sair desaceleração. Ela não tem interseções, nada cruza com ela. Acessos especiais, ela não tem acessos especiais à lote ou imóvel inteiro, e também ela não tem travessia de pedestre em nível, né? Por cima ou por baixo, nela a gente não tem. Então essa aí é a trânsito rápido. Nós temos também a arterial. A arterial é uma via que ela tem interseção em nível, geralmente controlada por semáforos, pelo menos na sua grande maioria delas são semaforizadas. Ela interseção em nível, né? Ela já tem cruzamento. Observe que os veículos intercalam, né, em cruzamentos, em interseções no mesmo nível um do outro. Sem acessibilidade a lotes ou imóvel lindeiro, quer dizer, com acessibilidade a lotes ou imóvel lindeiros e as vias secundárias locais. Então nela a gente já consegue ter acesso a uma residência, a um posto de combustível. Essas lotes, essas áreas lindeiras, a gente vai ter acesso na arterial, possibilitando o trânsito entre as regiões. Quer dizer, dá para você intercalar trânsito entre as regiões, quer dizer, nos bairros, né? Dá para você ir de um bairro a outro, né? De uma região a outra. Essa é a possibilidade dela. A arterial, o nome é bem sugestivo, né? Mencionando, lembrando de artérias, né? Ela tem geralmente controlada por semáforos, porque geralmente ela tem uma quantidade maior de veículos, né? Ela tem um fluxo geralmente intenso de veículos também. Depois nós temos aqui a coletora. O nome é muito sugestivo da via coletora. Ela tem a função de coletar e distribuir o trânsito entre as vias. Ela tem essa finalidade também de entrar ou sair de vias de trânsito rápido arteriais. Então ela tem função de conectar-se, né, às outras vias também, entrar ou sair da trânsito rápido ou da arterial, possibilitando o trânsito das regiões da cidade. Quer dizer, ela tem que ser na região, ela não interliga uma região à outra. Então seria as vias aí dos bairros, né, literalmente. Via local, nós temos aqui uma finalidade mais de área restrita, né? Interseção em nível, ela tem cruzamento de vias, ela não é semaforizada e destina apenas acesso ao local ou área restrita, né? Então seriam as vias de condomínio, de fábricas, né? Locais aí de áreas restritas. As vias rurais, a gente vai ter rodovias e estradas. Só para a gente meio que adiantar aí. Vias rurais fora da cidade tem asfalto, rodovia não tem asfalto e estrada, porque quando a via ela é pavimentada, nós vamos ter uma rodovia. Quando ela não é pavimentada, a gente vai ter uma estrada. As rodovias, elas podem ser consideradas rodovia de pista dupla e rodovia de pista simples. Como é que seria isso? A comparação, acredito que vai ficar bem clara a compreensão suas aí. Quando a gente fala uma rodovia de pista dupla, é porque é duas pistas de rolamento, onde vai ter uma obstrução, que geralmente é um canteiro central, dividindo duas pistas de rolamento. Então nós temos aí, ó, pista dupla, duas pistas, pista simples, uma pista só. Então quando é pista dupla, ela vai ter alguma coisa aqui no meio, né, obstruindo, né, as duas, né, dividindo as duas pistas de rolamento. E quando não tem, a gente vai ter só linhas pintadas no meio da pista de rolamento, consequentemente considerado uma pista simples, como se fosse uma pista única, né? E temos também a estrada. Lembrando que é só não ter pavimentação. Não é dentro da cidade, não tem asfalto, estrada. Tem asfalto, rodovia. Lembrando que a rodovia ela pode ser duas pistas ou pode ser uma pista só. E aí a gente caracteriza ela dessa forma. Aqui nós temos sobre a questão da velocidade. Então, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será. Então, já deixa claro para nós, no artigo 61, parágrafo 1º, que quando tem sinalização é só obedecer. Caso não tenha a sinalização, aí nós vamos conhecer as velocidades pré-estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Aqui nós vamos ver vias urbanas e vias rurais. A via de trânsito rápido, a velocidade pré-estabelecida para ela seria 80 km/h.
A arterial seria 60 km por hora, a coletora seria 40, a local 30 km por hora. Essas são as vias urbanas. Observe que só fala sobre isso, não fala tipo de veículo. Qualquer veículo na trânsito rápido, arterial, coletora, local, as velocidades pré-estabelecidas pelo código. As rodovias já têm variação, é um pouco mais difícil de entender. Observe que a rodovia, se for pista dupla, tiver um canteiro central no meio, tiver uma obstrução lá e tiver duas pistas de rolamento, para automóveis, caminhonetas, com A, né? Caminhoneta, não confunda com caminhonete, e motocicleta, a velocidade seria 110 km por hora. Qualquer um desses três tipos de veículo, velocidade para ela na pista dupla, 110 km por hora. Os demais veículos, 90. Quais são os demais? O que não foi mencionado anteriormente. Um caminhão, uma caminhonete, uma motoneta, o veículo que não foi mencionado anteriormente, vá a 90 km por hora. Na pista simples, aquela que não tem o canteiro central, ela só tem ali a linha amarela no meio da pista de rolamento, mesma coisa. Para automóveis, a gente tem aqui, ó, para automóveis, caminhonetas e motocicletas, a velocidade é 100 km por hora. Já diminuiu de um tipo de rodovia para outra. E para os demais veículos continua a mesma coisa, 90 km por hora. Então tem uma variaçãozinha que a gente tem que estar lembrando aí. Pista dupla, automóveis, motocicleta, caminhonete 110, pista simples 100, automóvel, motocicleta, caminhoneta. Os demais veículos, seja ele qual for, 90 km por hora. E na estrada, qualquer tipo de veículo, 60 km por hora. Tentem gravar essas velocidades que elas são muito mencionadas e a gente vai precisar disso aí na prática nossa, na direção do veículo também. O órgão com circunscrição, né, autonomia sobre aquela via lá, poderá regulamentar por meio de sinalização velocidade superior ou inferior quando ele julgar necessário. Quer dizer o quê? Talvez é um trânsito rápido, mas eles analisam lá que aquela trânsito rápido pode andar um pouco mais. Você coloca uma placa de 110 km por hora. É um trânsito rápido, mas vai andar 110 km por hora porque tem uma placa constando lá os 110 km por hora. Uma arterial, por exemplo, é 60 km por hora. Mas caso arterial lá, eles entendam que mesmo característica de via arterial, mas a velocidade interessante para aquele tipo de via seria 40 km por hora, por exemplo. Então eles vão diminuir essa velocidade para colocando uma placa de 40 km por hora lá. Então o órgão com circunscrição, autonomia sobre aquela via, pode aumentar ou diminuir quando ele achar necessário, mesmo tendo as mesmas características das vias que a gente observou. Lembrando que lá é a velocidade pré-estabelecida, não quando tem placa. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima, né, estabelecida. Então quer dizer o quê? A mínima é metade da máxima. Então se a via é 80 km por hora, a mínima dela é 40. Então a máxima é 80, a mínima é 40. Se a máxima for 100, a mínima é 50. E assim vai. Sempre lembrando que a mínima seria 50% da máxima, metade, literalmente. Aqui nós temos as infrações de velocidade. Então, são infrações. Até agora nós temos a parte de infrações e penalidades. Tem um cálculozinho que eu ensino vocês a fazerem aí. Observem lá na parte de infrações e penalidades, que vai ficar fácil a compreensão. Então, transitar em velocidade superior à máxima permitida naquele local, medido por instrumento ou equipamento hábil. Superior à máxima em até 20%, infração média. Superior à máxima de 20% a 50%, infração grave. Superior à máxima em mais de 50%, infração gravíssima, dando suspensão do direito de dirigir também. Como é que seria isso? Exemplo, se tem uma velocidade lá, uma placa de 100 km por hora, por exemplo. 100 km por hora. Se o condutor passa acima de 100 até 120, que seria 20% dela, infração seria média. Se ele passa, exemplo, de 125, né, que seria entre 20% e 50%, 130, 140, 150, comete infração grave. Se ele passar 160, 170, passou de 50%, vai cometer infração gravíssima. Aí vai depender. A infração de velocidade, ela depende da velocidade que o condutor está desenvolvendo na via, para ser infração média, grave ou gravíssima. Lembrando que não tem infração leve para a velocidade, né? Seria a mínima seria média. Mas nas aulas de infrações e penalidades, vai lá no vídeo, né? Tá no canal aí, vai lá no vídeo. Consequentemente, vocês vão ver o cálculozinho que eu ensino vocês a fazer para saber qual infração que vai ser aplicada para o condutor. Ultrapassagem.
Nós vamos parar o vídeo por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade às ultrapassagens, né, como é que é feito. É interessante que você saiba sobre esse conteúdo aí, não só para a teoria, mas para a prática. Então até a próxima videoaula.